Fala família! Tudo bem com vocês? Tudo na paz por aí? Hoje no vídeo a gente não vai falar nada sobre bicicleta, sobre viagem, não. Hoje o assunto é muito mais sério. Está presente em todos os nossos dias, que é política. E não é essa política que vocês estão acostumados a ver por aí nos jornais e tal. Não, não é política de eleições, não é política de partidos, nada disso. Nada. O que a gente vai falar é uma política um pouquinho mais essencial, que é aquela política que é feita tanto por mim, pela Lu, tanto feito por vocês todos os dias, né? E antes do vídeo começar, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque esse vídeo a gente tem o interesse de esclarecer algumas coisas, tirar algumas inconsciências, tirar algumas certezas que a gente tem. A gente não quer passar a verdade, mas sim trazer reflexão. E positividade. E positividade também. Positividade tanto para você quanto para essa sociedade que nós vivemos. A palavra política, ela vem do grego antigo. Então, na Grécia Antiga, existiam as polis. As polis eram cidades que habitavam os políticos. E os políticos, eles faziam ações para o bem daquela comunidade, um bem comum. Então, as pessoas que faziam esse bem chamavam políticos. Então, política nada mais é do que aquilo que você visa o bem da comunidade, né? O bem daquela cidade em que você vive. E isso pode ser feito por qualquer pessoa, tanto por mim, por vocês, por qualquer um. Então, nesse vídeo, nós queremos focar nessa política do dia a dia. A política que, na nossa visão, faz a diferença para a sociedade. Exatamente. Vamos fazer uma sociedade mais harmônica para que os nossos convívios, o nosso convívio no dia a dia, seja esplendoroso. Porque o que nós estamos acostumados hoje é uma política que visa o individual, né? A pessoa levar mais vantagem do que outra. E, na realidade, o significado real de política é que todo mundo se dê bem, né? Todo mundo cresça, prospere em união. Então, no vídeo de hoje, nós vamos dar 6 dicas, né? 6 impressionantes que vão, de alguma forma, fazer você refletir, né? Como evoluir esse seu ser político. Exatamente isso. Como a gente pode fazer a nossa parte para que a sociedade fique bem. Porque política não é só chegar lá e votar, gente. Política é o dia a dia. Política é algo muito mais complexo que a gente vive hoje em dia. Vamos lá? Bora. Vamos! Dica número 1. Autoconhecimento. Como já dizia Aristóteles, nós somos animais políticos. O que isso quer dizer, né? Nós somos animais que sempre procuramos as polis. As polis, como a Lu disse, são aglomerados de pessoas. Mais de uma pessoa já é uma poli. Então nós somos indivíduos que sempre procuramos a coletividade. Por quê? Porque todas as nossas necessidades afetivas e materiais necessitam de mais de uma pessoa para ser sanadas. Então, nesse ponto de vista, a gente começa a entender por que o autoconhecimento é tão necessário. Porque para nós evoluirmos esse ser político, precisamos primeiramente evoluir a nós mesmos. Porque com o autoconhecimento, você consegue identificar as suas emoções, as suas limitações, os seus defeitos, sentimentos, as suas habilidades, os seus sentimentos, seus desejos. E aí, com isso, você se conhecendo, você consegue ver os pontos a que você precisa melhorar. E aí, você se melhorando, você acaba conseguindo trazer tudo que é de bom em você para a sociedade. Porque, na realidade, todos nós somos políticos, bons ou maus. Até porque bom e mal é uma questão até muito de opinião. Mas a gente é positivo ou negativo. Então, quanto maior o nosso conhecimento de nós mesmos, mais positivo a gente consegue ser para a sociedade. Por quê?
Porque a gente vai saber lidar com os nossos medos, a gente vai saber lidar com as nossas necessidades, a gente vai saber lidar com tudo aquilo que é viver em sociedade. Porque isso demanda muito autoconhecimento. Porque quando a gente está numa discussão política, quando você está no trânsito, quando você está na rua, quando você está numa reunião, em qualquer momento da tua vida, é muito necessário o autodesenvolvimento, o autocontrole, o autoconhecimento. Tudo isso faz a gente evoluir politicamente. E aí a gente pega toda essa positividade toda e reflete para a sociedade, para ela ficar mais positiva e mais harmônica. Isso aí, perfeito. Dica número 2. Conexão com a natureza. Nós colocamos essa dica porque com a nossa experiência da viagem, a gente viu o quanto é importante essa conexão com a natureza. Tendo em vista que nós somos seres vindos da Mãe Natureza, obviamente a conexão com ela vai nos transformar, né? Exatamente. A gente depende dela e ela acho que não depende tanto da gente, porque ela tem um ciclo ali, ó, próprio, né? Próprio que a gente tem que respeitar. E para a gente viver numa sociedade harmônica, com um bem comum para todo mundo, a gente tem que respeitar a natureza. A natureza ela é importantíssima para a gente se manter vivo, para manter vivo o nosso planeta. Então tudo gira em torno dela, até mesmo a política. Quando a gente respeita a natureza, a gente está respeitando a nós mesmos, porque ela é a nossa casa. Se a gente não respeita a nossa casa, quem a gente vai respeitar? Como que vamos ser seres políticos bons para a sociedade? É quase impossível, né? Tu fazer um bem comum, se esse bem comum vai fazer mal para a natureza. É uma coisa bem difícil de entender. Então, para nós, é importantíssima essa conexão com a natureza para que a gente evolua esse ser político. Porque esse ser político, ele depende da natureza. Teve uma vez que a gente foi fazer um voluntariado com o pessoal do Expandindo Mundo. Segue eles lá, é muito legal. E ali nós percebemos como o ciclo da natureza é o ciclo da vida. E tudo está interligado. A gente aprendeu a plantar, a colher. E até o nosso cocô é importante. A gente percebeu que ele faz parte do ciclo da vida, que é o ciclo da natureza. Tanto que para nós, uma das principais experiências que a gente pode ter na vida é plantar. Porque quando nós plantamos, a gente percebe que nós temos que regar, nós temos que cuidar daquela terra, nós temos que cuidar daquela planta. A coisa não vai acontecer muito rápido, tu vai ter que esperar aquele tempo. Então, aquela velha frase, né? Plante para colher os frutos, é muito verdade. A política nada mais é do que isso. Plantar hoje para amanhã colher bons frutos. Um fruto de uma sociedade boa, uma sociedade justa, uma sociedade que se conecta com a natureza. Exatamente, vou falar até uma frase bem repetitiva, gentileza gera gentileza. Dica número 3. Leia, estude. Estudar é de extrema importância porque é com ele que a gente adquire conhecimento. E estudar não é só ler livros, não é só assistir documentários, também é ouvir histórias de vida de outras pessoas. Porque na realidade a gente foi acostumado com um sistema de ensino que muitas vezes nos aprisiona, muitas vezes é chato de estudar. E estudar e ler não é uma coisa ruim. Eu sei por experiência própria, porque quando a gente está na escola a gente acha que estudar é uma coisa ruim, uma coisa negativa, porque a forma de ensino é muito prisional. Então esse estudar que a gente está falando aqui não é somente didática. Exatamente. É estudar formas de vida, estudar outras opiniões, sempre tentar ver coisas que não são necessariamente a nossa opinião de verdade. A gente pode ver coisas de outras pessoas que pensam totalmente diferente de nós. A gente observando também, a gente consegue aprender, adquirir conhecimento. A nossa viagem nos está ajudando muito a estudar. Isso, é verdade. Com história de outras pessoas. Exato. Histórias, a gente também tá aprendendo a fazer vídeos, interagir mais com o público. Tudo de certa forma evolui o nosso ser político, né? Porque quanto mais a gente tem conhecimento,
quanto mais a gente tem estudo, mais liberdade a gente tem também. Porque a liberdade vem no ponto que a gente não precisa se segurar em alguma coisa para ter verdades. E a gente também acaba adquirindo um olhar mais crítico das coisas, a gente consegue fazer escolhas melhores para o futuro quando a gente tem mais conhecimento. E quando nós estudamos, nós percebemos uma coisa que é muito impactante, que é o quê? Quanto mais nós aprendemos, menos nós sabemos. Então, aprender também te cria humildade. Humildade em tu ser uma pessoa que pode aprender com qualquer uma. Qualquer pessoa pode te ensinar, pode ser um mendigo. Ele pode estar cheio de riquezas, ele só não tem riqueza de dinheiro, mas ele tem outras riquezas. Então aprender também é lidar com a humildade. E uma matéria muito importante que a gente acha que, assim, que a gente tem que pegar para ler e estudar é a história. História é tudo. É tudo, porque quando a gente conhece o nosso passado, a gente compreende o porquê que a gente está vivendo no presente, o porquê que as coisas estão acontecendo dessa tal maneira. Porque as coisas sempre se repetem. A gente percebe na nossa sociedade que os erros são os mesmos de antigamente. As coisas que vão acontecer vai ser as mesmas de antigamente. Porque aquela velha frase nos diz, né? Fazer as mesmas coisas nos traz os mesmos resultados. Exatamente. A gente não pode mais errar, quer dizer, a gente até pode errar, mas ter os mesmos erros... É burrice, né, gente? A gente tem que partir de uma evolução a partir dos nossos erros. E é aprendendo, é estudando, é lendo que a gente vai aprender com isso. Dica número 4. Aceite as suas dúvidas. Nós escolhemos essa dica porque achamos ela fundamental para essa evolução desse nosso ser político, né? Tendo em vista que a maioria das nossas certezas pressupõe uma opinião e uma opinião pressupõe um ponto de vista, a gente consegue perceber que as nossas certezas não passam de um ponto de vista, não uma verdade. Nenhuma certeza é uma verdade. Porque até, então, a verdade pode ter vários pontos de vista, ou seja, não existe uma verdade. E aí quando você fica em dúvida, você quer ouvir... Evoluir, né? Evoluir, você quer ouvir as outras verdades para poder tentar entender alguma situação, alguma coisa assim, e acaba desenvolvendo, digamos, curiosidade, né? Exatamente, a curiosidade, aquela vontade de pesquisar, de estudar sobre aquele assunto, sim, aquele acontecimento e tal, e conversar também com as pessoas. Porque na realidade, com a nossa aceitação das incertezas, a gente cria uma humildade para perceber que nenhuma pessoa no mundo pode ter certezas. Se a pessoa diz que tem muita certeza, na realidade ela está mentindo. Ela tem muitas incertezas. Então a gente tem que cuidar muito das pessoas que nos dizem que tem certeza sobre algo. A gente, com a nossa experiência da viagem, a gente percebeu que as pessoas que nos disseram: ah, eu sou bonzinho, pode confiar, elas queriam nos enganar no final. Então elas queriam nos pôr uma certeza que na realidade era uma mentira. Exatamente. Então a gente tem que cuidar muito as pessoas que dizem que tem certeza, a gente tem que cuidar muito das nossas certezas, porque as nossas certezas barram a nossa evolução, né? Também a gente também não tem certeza de nada, né? A certeza, como a nossa vida, ela é em evolução. Exatamente. Hoje a gente tem certeza talvez sobre uma coisa, daqui a pouco amanhã já não é mais certo. Então a gente tem que desaparecer com a certeza. Vamos evoluir com as incertezas. Vamos evoluir com aquilo que a gente acha que não sabe. Pô, é muito mais fácil a gente procurar saber sobre algo, ir atrás, do que se apegar a uma opinião de uma pessoa que tu nem sabe se ela foi atrás daquilo mesmo, né? Então sempre busque, né? A questão aqui nossa é busque não a verdade, mas busque pontos de vista, né? Pontos de vista, tentar ouvir, respeitar as opiniões dos outros. Aceitar que todo mundo tem um ponto de vista relevante. Exatamente. Porque aquilo que aquela pessoa viveu, tu não viveu. Então,
a gente tem que aceitar mais as outras pessoas. Não é só porque ela não tem dinheiro, não tem bens, não tem alguma coisa, que ela não tem algo a lhe ensinar. Daqui a pouco a pessoa que mais tem a te ensinar é o que menos tem coisas. Eles têm uma sabedoria imensa, né, de vida, assim, que a gente não sabe. E eles sabem. Toda pessoa sabe alguma coisa que nós não sabemos. E é somente com essas incertezas que a gente consegue entender isso, né? Então busque as suas incertezas. Escolhemos essa dica porque ela não se estende somente para a TV, ela se estende para jornais, revistas, rádio, toda aquela mídia normal que a gente percebe que ela é muito mentirosa, ela é sensacionalista, ela vende a informação. Não que a informação não tenha que ser vendida, mas tu não pode fazer a informação pela venda. Hoje a gente percebe nos jornais, nas revistas, em todos esses lugares, que a informação é vista somente em forma de venda, é comércio. Então, não importa se é mais verdade ou não mais verdade, se a informação ali está correta ou não. Importa se ela vende. E com isso a gente cria muitos medos, muitas coisas ruins, né? Até porque o que é mais vendido é todo o negativismo. As tragédias. É por isso que muitos programas sensacionalistas batem audiências, né? Pelo menos numa boa época. E a gente acaba percebendo, durante a nossa viagem, a gente percebeu que tem perigo, tem, mas não é tanto assim como a mídia fala. Até uma questão que a gente percebe muito, que quando a gente está fora, no nosso caso, a gente está muito fora da mídia. Então a gente percebe até que a nossa vibração muda. Por quê? Porque a gente não está todo dia sendo acessado por informações que nos dão medo, por informações que nos deixam negativo, por informações que nos trazem menos a sensação que tu é capaz de fazer algo. Por quê? Vamos parar e vamos perceber, toda casa no Brasil, ou 99%, tem uma TV. Tem uma TV. Isso faz com que as pessoas sejam controladas pelas informações que a TV mostra. Um livro que eu gosto muito, que é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Esse livro, e ele tem até filme, ali a gente percebe muito como as informações que são acessadas por nós todo dia, elas entram tão forte no nosso inconsciente que aquilo se torna uma verdade. Exatamente. Outra forma é que a mídia, ela manipula tanto a gente que a gente não percebe. Se vocês assistirem o documentário Cidadão Kane, vocês vão perceber como que eles fazem meio que uma lavagem todo cerebral. Sistema, né? Eles fazem meio que uma lavagem cerebral na população. Então a gente tem que observar a mídia com um olhar um pouco mais crítico, mais detalhista, mais apurado. Não levar como uma verdade. Exatamente. Então, ver outras fontes, né, outras independentes, né, mídias independentes também ajudam muito a você ter um outro ponto de vista mais crítico dos acontecimentos do dia a dia. Por causa que a gente tem que tentar, na maior parte da nossa vida, buscar sempre pontos de vista diferentes. Porque a gente percebe aqui que para a gente evoluir o nosso ser político, o que a gente mais precisa é pontos de vista diferentes. Porque a gente vai conseguir criar uma coisa que se chama empatia pelo próximo, entender o que o outro necessita, entender o que o outro precisa, para a gente evoluir a nossa sociedade, né? Ser um ser político. E nós entendemos que o contato com a mídia de hoje diminui muito a nossa evolução desse nosso ser político, né? Por isso, desligue a TV um pouquinho, né? Você adora uma TV, diminua um pouquinho o tempo de uso dela. Façam um teste. A gente não está pedindo para vocês fazerem isso como uma verdade. Mas façam um teste, fique 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem TV. Se isso não melhorar nada na sua vida, volte a ver. Não vai ter perdido nada. Talvez você vai ter ganho a melhor experiência da vida, né? Por que não experimentar? Pô, amor, tu tá vendo aí o quê? Tá mexendo na internet de novo? Tô. Desliga.
Muita internet faz mal. E essa sexta e última dica, que é a mais importante nos dias de hoje, é cuidado com a internet. Porque a internet está na nossa mão, né? A gente pode acessar a internet de qualquer lugar, qualquer pessoa pode colocar qualquer informação na internet, a gente pode acessar ela de qualquer lugar do mundo, e isso torna um grande problema, que é muita informação. Muita informação é tão ruim quanto pouca informação. Exatamente. E aí você acaba tendo uma sobrecarga na tua mente, que você não sabe o que é verdade, o que não é. O que é fake news, o que não é. E aí você não sabe se acredita em tudo, acredita em nada, e aí você fica mais perdido do que o normal. A gente tem que cuidar muito na internet da onde vem as fontes das informações, da onde a gente retira. Muitas vezes as fontes são... nem existe, aquilo que está sendo ali é totalmente mentiroso. E se a gente começar a acreditar em tudo que a gente vê, vai acontecer o que já está acontecendo no nosso país, que é o quê? A divisão, né? Hoje a gente tem muito claro que a divisão do nosso país é muito grande entre um lado e outro. Isso é o que mais impacta a nossa falta de crescimento do Brasil, de nós mesmos como ser humano, né? A nossa falta de empatia, né? É exorbitante. E também outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na internet, é que ela quer que a gente compre coisas, que a gente acha que a gente necessita de coisas, só que não, a gente não necessita. Como o item anterior, a internet também é uma criadora de desejos artificiais. A gente vê muito com a internet, com a própria TV, que tem vários lugares que te informam que se tu não tiver o tênis tal, a roupa tal, o carro tal, tu não é suficiente como pessoa. Isso não pode ser levado como uma verdade, porque isso tranca a nossa evolução como um ser político, porque a gente se sente diminuído. Como é que a gente vai participar da política do dia a dia se a gente não se sente suficiente? Exato. Esse é um sentimento muito danoso que a gente vê muito na parte pobre da nossa sociedade. Por quê? Porque ali eles são ensinados que eles são menores do que aqueles que têm mais. E ainda acaba trazendo, principalmente as redes sociais, acabam trazendo depressão, ansiedade, problemas psicológicos que, poxa, se não fosse o mau uso da internet, seria um pouquinho melhor na saúde psicológica. Sim. E essa parte psicológica a gente percebe muito que trabalha muito essa parte da comparação, né? Hoje a rede social trabalha muito com um se comparando com o outro. Tu vê que as redes sociais é uma comparação dos melhores momentos de um contra os melhores momentos de outro. Aí um posta um carro, o outro tem que postar. Hoje as pessoas postam até a marca da bebida que estão botando ali, né? Nós também fizemos isso porque a gente faz parte da sociedade, não estamos fora. Mas se tu parar pra ver, isso é uma idiotice, né? Não é positivo nem negativo, é uma idiotice, porque não tem por que fazer isso, né? A gente tá fazendo isso só pra mostrar pra outra pessoa o que tu tá tomando. Dá pra ver que isso é o ego que é muito inflamado pela nossa internet, pela nossa mídia, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós também temos que ficar precavido disso, né? Tentar usar o mínimo possível. A gente tem que ter cuidado a quantidade de tempo que a gente fica exposto a certas coisas, né? Por exemplo, nós com a viagem, a gente viaja muito, tem lugares que não tem internet, o meu celular não tem internet, só o da Lu, então a gente fica muito fora das redes sociais, né? De vez em quando a gente chega em alguns lugares, tem gente comentando os assuntos, a gente não sabe, mas eu acho isso um elogio muitas vezes. Por quê? Porque não mudou nada na minha vida saber aquilo. E eu tô com menos preocupação sobre algo que não influencia a minha vida. Então minha vida flui muito melhor sem aquela preocupação. Até nisso, né? O meu grau de ansiedade diminuiu muito. A gente tá vivendo um pouco mais tranquilo do que antes. Tem menos informação, né? Como a gente disse, mais informação também é negativo, né? Exato. E vai fazer o que com essa informação, gente? A gente se não muda a tua vida, né? Se não muda a nossa vida, a gente tem que procurar coisas úteis. Então cuide muito o que você vai utilizar na internet, né? Agora, amor, eu vou falar pro outro lado. A internet é tão boa, né? Também tem seu ponto positivo. Era isso que a gente ia tocar agora. Como diferente da TV, nós vemos um ponto bem positivo
na internet. A internet tu consegue acessar informações que são mais claras, que não tem o fundamento de vender ela, mas sim trazer a informação mais possível verdadeira. Até para você estudar é melhor, você Também. consegue, deixa eu ver tal coisa de direita, tal coisa de esquerda, e você acaba vendo os dois pontos, né? Isso é bem legal também na internet. A internet, ela tem N ferramentas para te proporcionar uma evolução enorme que antigamente não se tinha. Mas também ela tem uma forma muito impactante de trancar a sua evolução. Então, como tudo isso que a gente falou até agora, tudo depende de você, como você usa, como você evolui. Então, a proposta do nosso vídeo aqui é trazer a reflexão para que você possa evoluir o seu ser político, para que você possa talvez perceber certas inconsciências, certas certezas, certas coisas que você não tinha acesso, mas talvez com essas informações você consiga refletir, né? Exatamente. E fica uma dica aí de documentário, O Dilema das Redes, que é, acho que Netflix, se eu não me engano. Então assista, porque é bem legal. A gente tem uma noção de como que funciona essa parte das redes sociais e desses anúncios publicitários e tal. E obrigado por estar conosco até agora. Se você gostou do vídeo, deixa o likezinho, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque essa informação vai ser muito valiosa. A gente acha que esse vídeo tem um poder de esclarecer muitas coisas para as pessoas. Então, por favor, compartilhe para as pessoas perceberem que a política não depende daquelas pessoas que estão lá em Brasília, as pessoas que a gente infelizmente paga para fazer o melhor para nós. Não, a política depende de nós, né? Se cada um fizesse a sua parte, a gente teria um mundo muito, muito, muito melhor. E talvez aquelas pessoas que estão lá em Brasília, elas poderiam pensar um pouco mais no coletivo e não só no individual. Porque a política que a gente vê hoje, a política que a gente tem hoje, ela também foi feita por nós. Então a gente tem responsabilidade em cima dela e de mudar ela. Então, muito obrigado por estar conosco aí. Obrigada aí, então vamos... Vamos!